Olá pessoal, bom dia, aqui é o Nilmar do Mundo Alcalino. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, né? Eu quero esclarecer a questão de uma tabela que eu mandei ontem e que está havendo uma confusão por parte de várias pessoas do grupo que não leram talvez o texto certinho do e-mail e não conseguiram entender a mudança da tabela apenas na forma de se analisar o percentual. Não houve alteração de valor nenhum de comissão, como alguns estão falando, se houve ou não houve. Não houve, a tabela continua a mesma, tá? Apenas eu fiz uma tabela no mesmo estilo das empresas que trabalham com vendas com franquias. Toda empresa ela tem uma tabela que ela trabalha com uma projeção de ganho a partir do momento que você compra o produto e revende. E antes nós trabalhávamos com a tabela no modelo assim, vendeu, ganha X% pelo que vendeu. Agora não, eu coloquei uma tabela porque nós não somos uma franqueadora, então nós temos que trabalhar com uma tabela baseado assim, como o franqueado fosse comprar o produto e revender. Então nós fizemos uma tabela de revenda, porque esse é o formato ideal para o nosso negócio. Não é uma tabela de comissão por venda, é uma tabela de revenda. Então o que muda? Por exemplo, se você pegar aqui a nossa tabela antiga, depois vocês vão analisar, mas não muda nada. O que você tem que olhar nela apenas é o seguinte, ó. Essa coluna aqui, que é a coluna que diz o quanto é o valor do produto e o quanto é o lucro, ela não mudou nada. O amarelinho continua o mesmo lucro. É que vocês estão olhando só o valor do percentual e achando que houve um aumento aí, mas não houve. Então presta bem atenção na tabela dessa forma. E deixa eu explicar aqui como é que é esse cálculo apenas. Vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui duas maneiras, né? Duas maneiras. A primeira maneira de você analisar é o seguinte: você pega o aparelho Clean e a tabela que nós trabalhávamos era o seguinte, ela era uma tabela de vendedor apenas. Ela funcionava assim: eu pegava o valor do produto, que é 1.250, e fazia vezes os 25%, que dava o total de 312. Esse era o valor da comissão, certo? Só que essa tabela, ela é baseada apenas para quê? Como fosse tudo uma equipe de vendedor. Então tá errado. Inclusive essa tabela ela me prejudica se, por exemplo, se uma pessoa dizer que ela tinha vínculo com a empresa, que ela era obrigada a trabalhar, vínculo trabalhista, aquele negócio, e não tem nada a ver. Nós trabalhamos com franquias, não temos funcionário fixo, nós temos o quê? Franqueados que são autônomos. Então como que funciona a tabela de franquia? Ela é assim, ó. Eu pego o custo do produto, tá? Que é os R$938, que é o mesmo custo, e aí quando eu vou somar minha margem agora, eu tenho que colocar assim, por exemplo, eu compro um produto, eu quero ter uma margem de 30%, então o que eu faço? Eu pego 938 e coloco mais o percentual de 33%,3 ali e chego em 1.250. Aí sim, então eu tive uma margem de quanto? A margem real de venda, eu tive essa margem aqui, ó. Porque se eu pegar esse produto aqui, ó, o custo dele, não tem o custo do Clean? Se eu pegar o custo dele para o franqueado, isso serve para o DD, para todo mundo. Se eu pegar o custo dele, que é 938, e colocar mais a margem de 25%, eu chegaria com o total seguinte, ó, para você ver como é que a conta é feita diferente, ó. 938 mais 25%, se eu colocar essa margem em cima, eu teria o produto sendo vendido a 1.172,50. E o meu lucro, então, seria de menos 938 reais, eu teria um lucro apenas de 234,50. Esse seria o lucro se eu colocasse a margem de 25. Mas a gente tem uma margem diferente, né? Então essa é a conta que o empresário faz. Ele pega o valor do produto, o custo, e adiciona mais a margem que ele quer ganhar. Entendeu? Então essa é a tabela chamada de revenda. Eu compro o produto e coloco a minha margem. Não é a tabela de vendedor, que eu vendo e somo vezes o percentual que eu tenho, que é a tabela que nós tínhamos. Então é só isso que mudou, só mudou o jeito correto, tá? Então a tabela mudou só dessa forma, tá? Então aqui, ó, eu pego o custo, ó, o lojista mesmo que compra o produto à vista nosso, ele vai lá, o franqueado deveria também comprar tudo à vista. Então, por exemplo, se ele compra o produto, ele paga 938, aí para mim chegar no valor que eu vendo, porque o valor que eu vendo não é esse,
Para mim chegar nesse valor, eu percebi que eu tenho que colocar uma margem de 33,3. Então a margem de lucro de revenda é de 33,3, que chega no total de 1.250, ok? É a mesma coisa da loja. Eu falo que a loja, quanto que é o lucro da loja? Eu falo para as pessoas, o lucro é 100%. Só que quando você vai comprar um produto, você compra ele com 50% de desconto. Por exemplo, o produto custa 1.250, tá? É o Clean, estou falando do Clean aqui, 1.250. Quando você vai comprar ele, você compra ele dividido por 2, que é 50%, você vai pagar o valor dele, o lojista. O lojista vai pagar 625, que é a metade, certo? Isso é o que o lojista paga. Só que aí qual que é a conta de empresário? Se eu pegar e somar 1.250 e colocar vezes 50%, aí parece que está ganhando 50% para vender, mas na verdade não é 50%. Quando você pega a tabela de um lojista ou de empresário, ele faz o seguinte, ó, 625 é o custo, eu vou vender pelo dobro, então eu vou colocar uma margem de mais 100% em cima. Se eu colocar mais 100%, eu chego no dobro, que é 1.250, ok? Então é apenas uma forma de entender diferente. O cliente me pergunta assim, o lojista, qual que é a margem que eu tenho como lojista? Você tem 50%, você vai pagar 50% do valor do produto que custa para o cliente final. Você paga com 50% de desconto, que é o valor que o cliente final paga. Então, você paga metade, certo? Só que se eu pegar metade, quando eu vou somar na venda, eu tenho margem de quanto? De 50%? Não, eu tenho margem de 100%. Entendeu? Porque eu pego a metade mais 100% dá o dobro, que é o valor que é vendido, 1.250, ok? Então é só uma forma de entendimento, e eu fiz do jeito que é a tabela de lojista, eu fiz agora a tabela das franquias, só isso. O único que é considerado vendedor, que não tem que comprar o produto adiantado, é o DI. O DD teria, o DD não compra o lote de produto, o franqueado home não compra o lote de produto. Então a tabela deles é baseada na compra e depois venda. Então a margem fica maior porque é compra versus venda. Então quando eu analiso a tabela diferente é assim. Agora o DI não. O DI continuou 10%. Por quê? Porque o DI não compra o produto adiantado. O DI faz uma venda, entrega o pedido, a empresa vai lá e instala, ou o franqueado vai lá e instala. Então por isso que a margem do DI continuou a soma igual a tabela de vendedor mesmo. Como que é a tabela de vendedor? Ó, tu vende um produto por 1.250 e vai ganhar 10%. Essa é a tabela de vendedor. Tabela de franquia não. Tu compra um produto por 938 e vai vender ele a 1.250. Qual que é a margem que você tem do valor de compra versus o valor de venda? Tem uma margem de 33,3%. Beleza? Espero que fique claro isso. Não façam confusão, não mudou nada. Apenas a gente está fazendo da forma que deve ser, correta. Beleza? Então, sem confusão da agora em diante. Qualquer coisa me liga aí se tiver alguma dúvida e não entendeu. Mas eu acho que ficou bem explicado. Um abraço, sucesso a todos.